Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula e nesse semestre nós estaremos com a disciplina de melhoramento genético de plantas, ou melhoramento genético vegetal, que é a melhor disciplina do semestre. Brincadeiras à parte, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e hoje nós iremos fazer uma aula mais introdutória, conceituando algumas coisas e falando um pouquinho da importância do melhoramento genético vegetal. Por que nós estamos aqui hoje? Bom, primeiramente, eu gostaria de lembrá-los que aí no Moodle, na parte superior, eu coloquei 2 documentos importantes. O primeiro é o plano de ensino da disciplina, em que está todo descrito a ementa, qual conteúdo que vai ser ministrado esse semestre, referências bibliográficas. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? E o segundo documento que eu coloquei também é o cronograma de aulas. Então, lá você vai ver bem organizado o que nós iremos ver semana após semana. Eu também irei deixar um vídeo extra explicando as nossas atividades, digamos assim, os estudos dirigidos que nós teremos, os seminários. Eu vou deixar um vídeo extra só explicando, tá? Mas no cronograma, vocês vão ver que nós teremos 2 dias que teremos o estudo dirigido, que é a apresentação de seminários sobre a parte de origem das plantas cultivadas. E mais lá embaixo, no finalzinho do semestre, nós também teremos 2 dias de estudo dirigido, de seminários, que já vão estar relacionados a projetos de melhoramento genético vegetal, tá? Mas não se preocupem com isso, que eu vou deixar vocês informados a respeito dessas atividades, tá bom? Bom, então começando o nosso conteúdo hoje, nós iremos então tratar sobre o melhoramento genético de plantas e a sociedade, a importância disso para nós, né, nossa sociedade atual. Bom, quando nós falamos sobre produção de alimentos, né, é importante a gente primeiro salientar que, infelizmente, nos dias atuais, só um minutinho para eu colocar o nosso marca-texto aqui, que infelizmente nos dias atuais nós temos cerca de 840 milhões de pessoas que ainda passam por alguma vulnerabilidade alimentar. Então, que sofrem por estarem subnutridas ou não se alimentam corretamente por falta de opção. Lembrando que em 2050 nós seremos 9 bilhões de pessoas. Então, tá aí, 38 anos, nós estaremos chegando nos 9 bilhões de pessoas que precisam se alimentar. Então, isso vai demandar um aumento de 60% da nossa produção agrícola. E aí vem a grande questão, nós vamos ter que aumentar a nossa produtividade de alguma forma. Os desafios que nós temos, né, vocês que já são uma turma mais avançada, dentro do curso de engenharia agronômica, vocês sabem que nós temos grandes desafios no setor agrícola. Isso principalmente quando a gente remete a questões também ambientais. Muito bem. Nós temos um crescimento populacional e econômico em países em desenvolvimento. Nós temos uma área de expansão agrícola limitada, em muitas áreas que estão degradadas também. Então, a gente não pode mais expandir, né, da forma como era antes as fronteiras agrícolas, principalmente, infelizmente, considerando que o Brasil ainda é um país que está batendo recordes em desmatamento, isso tem que cessar. Então, temos que tentar aumentar ao máximo a produtividade nas áreas que nós temos e tentar recuperar áreas que estão degradadas. Um aumento de produtividade muito grande, a produção de alimentos que concorre com a produção de não alimentos, que concorre com a produção de alimentos, como assim, né? Então, nós temos áreas que nós acabamos plantando para a produção de ração, ou para que o gado possa se alimentar, né? Então, ela concorre com áreas em que nós plantamos estritamente para alimentação humana. Então, temos muitas áreas em que a gente planta, por exemplo, commodities ou produções, né, espécies agrícolas que não são diretamente utilizadas na alimentação humana. E outra coisa que é muito importante, é um desafio do setor agrícola, eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje, é o aumento da sustentabilidade na produção agrícola. Considerando, né, o aquecimento global que aqui existe, né, nós tivemos em novembro do ano passado a COP26, que é a cúpula do clima,
que foi em Glasgow. E lá tem os desafios do setor agrícola. O nosso país é um país, né, que é produtor, né, um país basicamente agrícola, e conjuntamente com isso a gente tem que aumentar a produtividade, e o Brasil se dispôs na COP26 a tentar cessar o desmatamento até 2030. Então isso também é uma coisa importante, tentar cessar esse desmatamento. Então a gente não pode mais abrir áreas, a gente tem que tentar produzir nas áreas que nós temos. Aqui somente é um esquema mostrando o aquecimento global, que vai afetar também a produção agrícola, porque vai interferir no clima em muitos locais. Então, dentro do melhoramento genético de plantas, nós vamos ver que isso também é um gargalo. Por quê? Porque nós vamos ter que começar a desenvolver plantas que estejam, digamos assim, adaptadas a situações climáticas adversas. Há locais, por exemplo, mais quentes, há locais mais secos, há locais, por exemplo, com uma quantidade de sais no solo mais elevada, locais que não são tão propícios à produção, mas que a gente vai ter que produzir, tá bom? Só relembrando, né, a parte histórica, nós temos o quê? Malthus, Thomas Malthus, quem foi ele, né? Ele comentou na época que o que aconteceria? Que o poder da população é superior ao poder da terra para produzir a subsistência para o homem. Então ele dizia que com o passar do tempo a população iria crescer demais, exponencialmente, e a produção de alimentos não acompanharia, então nós teríamos um grande caos. O que aconteceu, né? E logicamente fome, doenças, né? A capacidade de produção de alimentos pequena, então a gente teria uma grande catástrofe, porque as pessoas morreriam de fome. Mas o que aconteceu na verdade é que nós tivemos a Revolução Verde. Então a Revolução Verde, no meados dos anos 50, com a utilização dos fertilizantes, dos adubos químicos, principalmente do nitrogênio, ele possibilitou um aumento de produtividade. Teve também a onda dos cultivares híbridos, né, principalmente de milho, nós vamos ver isso na disciplina, que faz com que os híbridos tenham a chamada vigor híbrido, a heterose, que vem com a heterozigosidade que ali existe. Então são plantas mais vigorosas, que produzem mais. Vieram as pesquisas científicas também, possibilitando que as plantas crescessem mais, produzissem mais, sem sofrer acamamento. Então isso possibilitou um aumento de produtividade tão grande que a teoria de Malthus caiu por terra, né? Nós, graças a Deus, nós não tivemos essa catástrofe mundial por falta de alimentação. O homem conseguiu contornar isso e aumentar a produtividade. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, em mudanças ambientais, a gente tem diminuição de cobertura de gelo, aumento do nível do mar e alterações dos padrões climáticos. Tudo isso, então, vai acabar afetando de alguma forma a produção de alimentos global. Então, por isso que a gente também está aqui na disciplina para falar onde que o melhoramento genético se encaixaria para auxiliar a manutenção e a possibilidade de continuidade da vida aqui no planeta. Então, algumas ações públicas e técnicas que estão sendo realizadas, né, buscando possibilitar que daqui a 20, 30, 50 anos, mesmo aumentando a população mundial, todos tenham a possibilidade de se alimentar, é a melhoria das práticas agronômicas, como nós já comentamos, inovação em pesquisa, ensino, extensão e infraestrutura. Obviamente, a pesquisa e o ensino, eles vão ser sempre a base das novas tecnologias. E principalmente também é importante lembrarmos que não adianta essas duas coisas estarem trabalhando juntas se a gente tem ainda uma grande perda desse alimento, altos índices de desperdício. A gente tem que tentar diminuir também a perda de alimentos, o desperdício, para que as pessoas possam ter, no caso, chegar, né, a conseguir se alimentar da melhor forma possível. Se você vai num feirão, se você vai no Ceasa, por exemplo, você vê uma quantidade enorme de alimentos sendo jogada fora, e às vezes muito desse alimento ainda poderia ser consumido. Então, importante nós lembrarmos, né? Então, vamos agora começar a entrar na disciplina. Eu só dei uma pequena, digamos assim, um background, né, da situação ambiental, de como que é importante, aumento de produtividade de alimentos, enfim. Considerando, né, o futuro que virá, que eu espero que seja um bom futuro, não tão sombrio, que seja bom. Então, o melhoramento genético, ele é uma das ciências que tem mostrado resultados para aumentar
a produção e a produtividade agrícola com a obtenção de novos cultivares, adaptados às diferentes necessidades locais, de ambiente e de mercado, aumentando a segurança alimentar local. Então eu trouxe esse pequeno parágrafo porque eu acho que ele descreve muito bem a disciplina, né? O quanto é importante. Então, o melhoramento genético, ele possibilita o aumento de produtividade agrícola, possibilitando novas cultivares, que são espécies novas, a gente vai ver mais na parte mais para frente de legislação, que é aquilo que é novo, aquilo que, digamos assim, é inédito. Então, espécies, variedades novas, adaptadas às condições locais, e mesmo que sejam adversas. Então, isso possibilita o quê? Segurança alimentar. Então, a gente sabe que a gente vai conseguir produzir alimento e nos alimentar. Então, vamos lá. Importância do melhoramento de plantas. Primeiro, antes da gente começar a falar, né, de alguns aspectos, vamos lembrar como que é, historicamente, a ideia do que seria o melhoramento de plantas. Então, o que é melhoramento de plantas? Vavilov, que nós vamos ver nas aulas seguintes, que ele foi um pesquisador que trabalhou muito com a parte de origem das plantas cultivadas, então ele viajou por muitos locais do mundo coletando sementes, porque para ele as sementes é a riqueza, é o nosso recurso genético, e eu concordo muito com ele. Ele diz que melhoramento de plantas é a evolução conduzida pelo homem, certo? E realmente, por quê? Porque o homem vai selecionar aquelas plantas que são mais interessantes para ele, e aí ele vai acabar conduzindo, né, a domesticação dessa planta para suas necessidades. Frankel, em 1958, falou que a adaptação genética a serviço do homem. Então, a mesma questão. Então, o homem aqui, né, nós acabamos que vamos mexendo, selecionando e adaptando para as nossas necessidades. Williams, em 64, diz que o melhoramento genético de plantas é um exercício de exploração de sistemas genéticos das plantas. Allat, em 1977, que é um pesquisador muito importante, tem um livro, né, que ele publicou sobre genética, voltado ao melhoramento vegetal, ele diz que, e eu acho super interessante, que é a ciência e arte da manipulação genética de plantas para torná-las úteis ao homem. Para mim, essa definição é muito bonita, porque diz que é a arte. Então, diz que melhoramento genético de plantas também, digamos assim, existe a sua beleza, né? A parte artística. Esses três pesquisadores, em um artigo científico em 93, eles descreveram que o melhoramento de plantas é a aplicação de técnicas para se explorar o potencial genético das plantas. Então, existe o que? Um potencial genético que está ali embutido, mas que o homem acaba usando técnicas para aflorar esse potencial. E mais recentemente, o Bernardo, num livro que ele escreveu sobre melhoramento de plantas, também melhoramento genético, ele falou que, mais recentemente, em 2010, que a arte, né, que melhoramento de plantas é a arte, ciência e negócio de alteração genética das plantas para o benefício do homem. Então, aqui ele falou, é ciência? Sim. É arte? Também. Mas é um negócio. Então, ele trouxe também a questão econômica dentro das alterações genéticas das plantas para benefício nosso. Então, onde tudo começou, né? Na verdade, os primeiros melhoristas de plantas foram as mulheres. Sim, porque o homem ele ia caçar, né? Quando o homem começou a ficar nômade, começou a produzir o seu próprio alimento. E as mulheres, né? Elas ficavam em casa cuidando das crianças, fazendo a comida. E ela no campo, ela ia lá coletar as plantas que eram mais interessantes. Então, no início, era uma forma mais empírica, não se sabia muito bem. Mas normalmente o agricultor ele ia até o local, ele podia coletar, às vezes, as plantas que eram mais altas, as plantas que eram mais vigorosas, aquela que os frutos eram mais saborosos. E depois, quando ele plantava novamente, ele observava que aquelas plantas que ele havia selecionado, elas estavam nas gerações que se descendiam, né? Os descendentes. Então, esse melhoramento, como eu escrevi aqui, ele era realizado de uma forma empírica, ou seja, não se tinha uma base científica
mas se tinha um senso comum. Então, resultou nas primeiras mudanças alélicas dirigidas. Então, começou-se a mudar as frequências de alelos daquelas populações. Os resultados desses esforços contribuíram de forma decisiva para o processo evolucionário das espécies cultivadas. Então, alguém tem que selecionar, tá? Há 10 mil anos atrás, quando o homem começou a agricultura, era uma forma, ele não tinha ciência, mas ele tinha o senso comum, que ele começou a perceber que à medida que ele ia selecionando o trigo mais graúdo, a planta maior, aquela mais saborosa, e ele plantava novamente, ele tinha gerações cada vez mais interessantes para ele. Hoje nós já temos o conhecimento técnico, a gente consegue até por programas de computador prever esses cruzamentos genéticos, né? Saber as porcentagens de herdabilidade, a gente vai falar sobre isso dentro dos programas de melhoramento genético. Mas a seleção ali vai existir, dentro do melhoramento clássico, né? Que nós estamos falando, nós cruzarmos plantas e observar as progênies. Nós vamos falar também do melhoramento moderno, né? Que seria biotecnologia. Mas a seleção ela vai acabar existindo. Então, a seleção dos genitores é muito importante e nós vamos ver na disciplina como que funciona a seleção de acordo com o tipo de espécie que a gente está trabalhando. Então, quando a gente fala de melhoramento de plantas, como eu comentei, nós normalmente vamos ter dentro dos programas, por exemplo, nas universidades ou nas empresas privadas, nos locais onde se realiza melhoramento, né, programas de melhoramento, nós vamos ver que são equipes multidisciplinares. Nós temos que ter alguém que trabalhe com genética, com estatística principalmente, na biologia molecular, se for melhoramento genético mais moderno, na parte de bioquímica, se eu quero, por exemplo, melhorar plantas que têm alguma alteração em alguma via metabólica. Fisiologia, se eu quero plantas, por exemplo, que tenham um processo de fotossíntese mais eficiente, então vai entrar a parte fisiológica, ou maturação de frutos mais precoce, enfim, então entra a parte de fisiologia. Botânica, se eu quero alterar, por exemplo, alguma estrutura floral. Fitopatologia e entomologia, dentro da parte de melhoramento para resistência a doenças, a patógenos, a viroses, a doenças bacterianas, enfim. Então, é uma atividade multidisciplinar. Então, quando você trabalha com melhoramento, você tem um programa de melhoramento, você vai ter que ter toda essa equipe trabalhando junto, para chegar, né, ao novo cultivar que é desejado pelo produtor. Então, alguns objetivos específicos do melhoramento de plantas. Logicamente, o que nós estamos mais falando até agora, produtividade agrícola. Né? Lembrando que essa produtividade ela sempre vai estar relacionada, e nós vamos ver isso, à interação genótipo-ambiente. Mas, enfim, é sempre buscando a melhoria do manejo cultural, né, e cultivares melhoradas. Então, a produtividade agrícola vai buscar novas cultivares e, da mesma forma, buscando sempre um manejo mais adequado para aquela nova variedade que foi lançada. Tá? Nós, por exemplo, um exemplo interessante que nós temos de produtividade, o pesquisador Norman, ele trabalhou, né, com trigo semianão. Inclusive, ele ganhou o Nobel da Paz em 1970. O Borlaug, ele desenvolveu cultivares de trigo semianão com alta capacidade produtiva no México, Paquistão e Índia em 1963. Por que ele ganhou o Nobel da Paz? Porque eram locais com muita fragilidade alimentar. Então, no momento que você conseguiu desenvolver cultivares semianão, que produzia muito mais, então ele tinha uma maior eficiência fisiológica para absorver nitrogênio, e aí vem junto a Revolução Verde, que tinha altas doses de nitrogênio sendo aplicadas, ele tinha uma eficiência muito grande. E aí ele não apresentava acamamento. As plantas de trigo, normalmente, se a gente coloca uma dose muito alta de nitrogênio, ela cresce demais, acaba acamando, e aí você perde a produção. As plantas de trigo semianão, elas crescem bem, elas produzem muito, porque elas têm uma boa resposta ao nitrogênio, mas elas não acamam, então você consegue produzir bastante. E isso acabou afetando e possibilitando que locais de subdesenvolvidos, né, no momento de fragilidade, em que as pessoas estavam passando fome, conseguissem se alimentar, tá? Então, por isso que ele acabou ganhando o Nobel. Então, você vê como o melhoramento, ele afeta, né, a vida das pessoas. Um outro objetivo específico é a resistência a doenças e a resistência a insetos, tá? E aí vai vir, por exemplo, aí a gente vai vir com a parte de biotecnologia. Nós tivemos a produção do mamão-papaia transgênico, né? O mamão-papaia, ele sofria o vírus da mancha anelar,
que acabou acabando e dizimando a produção de mamão no Havaí, como eu trouxe aqui para vocês. E aí foi feito, né, o transgênico do mamão, inclusive é um dos primeiros transgênicos produzidos, que era resistente a essa virose. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu recuperar a produção do mamão no Havaí, graças à transgenia. Também resistência a insetos, uma grande, digamos assim, tecnologia clássica são as plantas BT. Hoje nós temos algodão BT, milho BT, soja BT. Então temos muitos cultivares BTs que chama BT porque você transforma a planta com um gene que produz a chamada proteína BT. Esse gene ele vem de um fungo que chama Bacillus thuringiensis e esse fungo ele produz uma toxina, né, até para se proteger. Quando a planta tem esse gene, ela acaba produzindo essa toxina também na sua totalidade. Então, por exemplo, o milho BT, que normalmente sofre com a broca, né, ou por exemplo a cana. Aqui o exemplo que eu trouxe no caso em cana, né? Então em cana a gente tem a broca da cana, que é essa bonitinha aqui. Então ela acaba comendo, né, a parte do colmo da cana, então traz prejuízos muito grandes à lavoura. E quando a planta é BT, ela vai produzir essa toxina. Então quando digamos assim, o inseto vem e começa a broca, né, começa a se alimentar, essa toxina BT, ela acaba sendo recebida por receptores específicos que estão no intestino dessa lagarta, e aí acaba degradando o intestino dela e ela acaba morrendo. Então, a primeira planta, né, que acabou expressando esse gene da proteína BT chama CRY, foi a batata, tá? E depois disso, agora a gente tem tecnologia BT, né, em muitos cultivares. Outros objetivos específicos do melhoramento, que eu acho, esse daqui para mim é um show de bola, eu acho assim super interessante, inclusive quando eu fui escrever meu projeto de pós-doc, eu não fiz o pós-doc, eu fiz doutorado só, mas quando eu estava iniciando meu pós-doc, o meu projeto de pesquisa era sobre isso, era alimentos biofortificados. Então, você possibilitar que plantas que não produzam determinadas vitaminas, substâncias nutricionais, através do melhoramento, através da biotecnologia, essa planta começa a produzir essas novas substâncias, eu acho assim fenomenal. Então você aumenta a qualidade nutricional dos alimentos. É possível fazer isso no melhoramento clássico? Sim, também, tá? Então você pode fazer com que uma planta que já produzia uma determinada, vamos supor, uma proteína ou uma vitamina, ela produza mais através de cruzamentos no melhoramento clássico. Também é possível, tá? Biofortificação. Mas fazer com que uma planta produza um novo composto, aí normalmente é através de transgenia. Então aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, a gente tem uma... digamos assim, é uma iniciativa, né, governamental sem fins lucrativos que chama Harvest Plus. Então se vocês quiserem acessar lá, é bem interessante. Nós temos todas essas culturas que são biofortificadas, tá? Então a gente tem feijão com ferro, temos o milho com vitamina A, o milho com zinco, o milheto também, temos o trigo com zinco também biofortificado, temos a mandioca com vitamina A, a sweet potato, que é a batata doce, também biofortificado para vitamina A, e o arroz com zinco. Então, por que é tão importante essa biofortificação? Porque países com vulnerabilidade alimentar, países africanos, países que as pessoas não tenham acesso ao alimento, essa biofortificação pode fazer com que a gente tenha uma qualidade de saúde dessa população muito maior, dessas comunidades fragilizadas. Então eu acho assim, eu acredito que isso seja uma forma de você realmente fazer com que a pesquisa chegue até o consumidor final. Então aqui o site está traduzido, por exemplo, ampliação de cultivos biofortificados, então na região de Zimbábue, na África, melhorando as vidas com melhor nutrição. Então é um projeto muito bonito, né, principalmente nas regiões africanas, em que as pessoas passam muita fome. Aqui é um exemplo, né, de transgenia, acredito que vocês já conheçam, até na disciplina de genética eu comentei, que é o Golden Rice, o arroz dourado, com produção de vitamina A, tá? Para isso foi feita a transformação do arroz com esses dois genes. Depois, mais para frente, a gente vai ter uma aula só de biotecnologia vegetal, aí a gente destrincha bem. Mas esses dois genes, né, possibilitam que a gente tenha a produção de
é a produção do beta-caroteno no Golden Rice, que é um precursor de vitamina A, tá? Por isso que ele é assim com essa corzinha, tá bom? Ah, só lembrando, o arroz não produz, tá? Esse beta-caroteno. Então é algo novo. E é interessante que depois de 20 anos de pesquisa, agora está fazendo a liberação, vai ocorrer a liberação do Golden Rice. Então ele tinha sido barrado, tinha todo um processo, porque para você liberar um transgênico você tem todo um processo de regulamentação ali, e foi liberado agora. Então depois de 20 anos desse projeto, também sem fins lucrativos, agora vai começar a ser liberado, se eu não me engano, eu tenho que lembrar o local, mas eu coloco depois para vocês, mas vai ter a liberação do arroz dourado para consumo. Também temos, por exemplo, plantas ornamentais. É possível, né, o melhoramento, produzir plantas mais viçosas, com melhor aparência, flores mais bonitas, coloridas. Então é a arte, né, o belo, que também pode ser usado em programas de melhoramento. E a parte de biocombustíveis, que eu acho bem interessante, algo novo, né, vem também com o melhoramento de algumas cultivares, de algumas plantas, visando, né, uma nova, digamos assim, uma nova onda, né, de biocombustíveis. Aqui eu trouxe, por exemplo, um trabalho de melhoramento da Embrapa Agroenergia, que é o uso do pinhão manso como produção de óleo, né, de biodiesel. Então aqui a gente está buscando o melhoramento genético para aumentar a produtividade. Então, cultivar de pinhão manso com maior produtividade de óleo para inserção na matriz energética de biocombustíveis no Brasil. Então, aumentar a produção de biocombustíveis e também de bioprodutos, né? Então, buscar um aumento do rendimento desses grãos de óleo, aumentar a adaptabilidade em regiões do Brasil, como uma alternativa para a diversificação de culturas. Então, a pessoa pode plantar o pinhão e depois vender, né, como uma fonte extra. Então, nesse caso, e também uma opção para cultivo em sistemas de ILPF, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, para maior aproveitamento da terra. Então, é uma onda nova, né, que vem também no melhoramento. E tem também outras espécies que o pessoal está buscando também, o dendê, como produção também de biocombustíveis. Então, eu acho interessante também dentro do melhoramento genético. Então, vamos lá. Por que desenvolver uma nova variedade? Por que desenvolver uma nova cultivar, né? Então, quando você vai pensar em uma nova cultivar, ou seja, um projeto de pesquisa com melhoramento genético, que demanda tempo e investimento, primeiro você tem que pensar, como são as variedades cultivadas atualmente, né? Tem a necessidade no mercado de algo novo, né? O que é necessário de novo e inédito? Porque uma nova cultivar, para você chamar de nova cultivar na legislação, para você registrar ela como uma nova cultivar, tem que ser novo e inédito, tá? Então, o pesquisador tem que pensar, tem algo novo realmente necessário? Qual característica que eu posso melhorar geneticamente dessa espécie? Né? E muito importante lembrarmos, um programa de melhoramento genético, às vezes ele demora 5, 10, 15 anos, dependendo da espécie. Então tem que se pensar, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, essa variedade ainda vai ser interessante para aquele produtor? E ainda existe essa problemática que tem que ser sanada? Então tem que se pensar, né? Você tem que ser visionário, você tem que pensar no futuro. Então, cenários futuros. Que mudanças climáticas vão ocorrer? Que adaptabilidade é necessária? Então, pensando no futuro, provavelmente eu vou precisar de plantas que consigam sobreviver bastante à insolação, aumento de temperatura ambiental, porque provavelmente 1,5 graus vai ser aumento, né? A gente vai ter um aumento mínimo, né? Considerando todas, digamos assim, as perspectivas dentro da área ambiental de 1,5 graus, então as plantas vão ter que se adaptar a esse aumento de temperatura, locais mais secos, então tem que pensar no futuro. E outra coisa interessante é, essa nova variedade, essa nova cultivar, qual é o manejo que o produtor vai precisar? É um manejo muito complexo? É um manejo que ele vai conseguir se adequar? Não adianta nada ter uma planta que produz muito, ela é maravilhosa, só que numa situação ambiental que é praticamente utópica, que não existe. Então, tem que ser uma situação ambiental, né, em que seja realidade, né, que aquela planta vai estar ali, então ela tem que produzir.
Então, algumas etapas do melhoramento genético, nós vamos também ver isso com mais detalhe mais para frente, quando a gente for tratar de melhoramento genético de plantas autógamas, alógamas, propagadas assexuadamente, mas vamos, né, hoje agora é só uma introdução, né, um briefing do que nós vamos ver no semestre. Então, o que é importante? Escolha dos genitores, ou seja, dos parentais. Depois eu vou fazer uma obtenção de populações segregantes, que normalmente é o meu F2. Condução dessas populações segregantes. Então, segregantes por quê, né? Depois a gente vai ver mais pra frente, mas é porque quando eu vou ter o maior número de genótipos distintos. Então, logicamente, fenótipos também que vão ali acontecer. A avaliação interna das linhagens, a avaliação em rede de linhagens selecionadas, testes de valores de cultivo, que é o VCU, tá? Multiplicação das linhas a serem promovidas a variedades. Depois a gente tem que fazer o registro, tá? Ou pedido de proteção intelectual, porque se é um programa de melhoramento genético, às vezes de uma empresa, eu vou pedir o registro e a proteção intelectual daquilo. Tem toda uma equipe trabalhando. Depois eu vou ter que vender esse produto. Se é uma pesquisa de uma universidade, ela vai acabar publicando, né, essa pesquisa e pode também fazer o registro desse cultivar, sem problema algum. E depois a venda e produção das sementes, né? Se for uma empresa, né? Se for às vezes sem fins lucrativos, a possibilidade desse produtor adquirir essa nova tecnologia. Bom, então a gente finaliza a aula de hoje. A aula de hoje ela foi uma introdução sobre a parte de melhoramento, por que o melhoramento genético é tão importante. Então, pincelei algumas coisas que a gente vai ver durante o semestre, tá? No Moodle eu coloquei um resumo da aula de hoje, então deem uma lida. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e eu vejo vocês na próxima aula.